Eu queria que vocês comentassem um pouco, porque a gente fala na existência de uma sociedade de controle. Mas quando você pensa a formação dos espaços, e principalmente dos espaços urbanos, me parece que há muito mais a predominância do abandono dos indivíduos, entende? Dos indivíduos renegados ao abandono do que daqueles que estão dentro dos muros da cidade. Mas eu queria que vocês comentassem qual é a relação desse abandono com a soberania, porque não me parece que é uma abdicação da soberania, me parece que o abandono ainda assim é um controle. E eu queria ouvir um pouco mais disso. Assim. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar daí? Ou... Não, falando aqui, nós estamos pequeno, não ouviam, posso falar? Se falar um pouco mais alto, acho que consegue. Então, Silvano, eu sou da Universidade do Estado, do Planalto Norte Catarinense, Caminhos, e aluno de Ciências Sociais. Lá também a gente discute um pouco a questão da biopolítica, e o meu objeto que eu procuro na graduação discutir é como que a biopolítica está presente nas cidades, principalmente na atualidade. Os dois debatedores trouxeram uma questão do Agamben e do Foucault, principalmente a partir da Idade Média e também da modernidade. Mas me preocupa assim, algumas questões. Por exemplo, o Foucault, ou aliás, o Agamben, ele vai falar que o paradigma da modernidade é o campo de concentração. E poucas pessoas discutem hoje o campo de concentração presente nas cidades. E me parece que isso é uma coisa muito da época de Hitler, porque era mais visível o campo de concentração. E hoje nós não conseguimos identificar, por exemplo, as favelas, ou a própria abordagem policial, ou outros mecanismos ainda, como consequência daquela visão em que os indivíduos são controlados, são vigiados, monitorados, e ainda na ideia de Foucault, aqueles que são escolhidos para viver ou para deixar morrer. Então, eu queria, se fosse possível, vocês manifestarem um pouco como vocês percebem as manifestações biopolíticas nas cidades hoje, principalmente a partir dessa ideia de campo de concentração. Se é possível fazer esse paralelo. Mais alguma pergunta? Bem, a questão do abandono isso é uma questão, digamos, uma manifestação do controle da soberania. Eu acho que com certeza, eu acho que a gente entrou numa fase que economicamente recebe o nome de neoliberal, que é um pouco de deixar uma galera, só vamos controlar seus movimentos e tal. Porque se você pega, por exemplo, o Baudin, sobre o qual eu ia falar, quando ele resgata o Instituto Romano da Censura, na verdade é do senso da censura, ele o faz justamente para, digamos, dar uma ordenação energética da população, dos recursos e tal. Então é determinar onde cada um mora, o que ganha, etc. E uma das principais... Pessoal, você está falando de abandono de pessoas, né? Então, uma das principais funções da contagem da população para Baudin, ou seja, a teoria da soberania, é separar os pobres envergonhados, aqueles pobres que são pobres por necessidade, dos pobres soberbos, aqueles que utilizam a pobreza para mendigar e não querem trabalhar, o vagabundo. É diferenciar o pobre do vagabundo e punir o vagabundo. Ou seja, digamos, é recolher os pobres necessitados em casas de apoio, de beneficência e tal. Então é justamente uma estratégia de não abandono da soberania, uma estratégia digamos, de não abandono, de compartimentação e tal. Digamos, atualmente, e isso caracteriza a sociedade de controle para Deleuze, a questão não é impedir que as pessoas façam ou formar as pessoas para fazer algo, não. É controlar o que as pessoas fazem, né? O que importa é a câmara de vigilância. Tem umas
assassinato, tudo bem, mas vai poder ir lá prender o cara. Então, linhas gerais, né? Depois o Becker pode falar melhor. Quanto à questão da biopolítica na atualidade, é muito complicado dizer que a favela é um campo de concentração, mesmo por analogia, assim, né? Porque isso é uma coisa que a gente tende a fazer, mas é uma visão muito empobrecedora da complexidade não só social da favela, mas das relações políticas envolvidas, digamos, entre o Estado e o não Estado, né? Porque a ausência de, na verdade, talvez a favela pré-UPP, pré-ocupação, ela seja, digamos, uma figura do poder mais invertida ao do campo de concentração. Não é o Estado total, digamos, é a presença do Estado pela ausência do Estado, que é uma coisa diferente do campo de concentração. Porque, digamos, há uma estratégia nesse sentido deliberada de abandono, digamos, do poder estatal das favelas ou de outras regiões, áreas periféricas, né? Então eu sempre fico meio assim quando há essa comparação, digamos, você tem, as UPPs são mecanismos de exceção, né? Mas as UPPs já estão virando o que antes existia nas favelas, que é milícia, ou então você tem digamos, o que é chamado poder paralelo do tráfico, que na verdade não é um poder paralelo, é o poder do Estado na forma da sua ausência, né? Da sua forma invertida. Então é uma figura mais complexa que o campo de concentração, a meu ver, e isso diz respeito a outra coisa que o Becker falou, que é a questão de que a gente precisa pensar essas categorias não só olhando a Europa, né? Aqui é coisa diferente. Então, talvez, digamos, a favela permite relativizar o conceito de biopolítica do Agamben e de relativizar no sentido de tornar mais complexo, né? De tornar mais rico o conceito de biopolítica de Agamben e mesmo de campo de concentração. Tem uma anedota, quando o Agamben estava aqui em Florianópolis, ele queria visitar uma favela. Daí a gente falou com o padre Wilson, do Maciço do Morro da Cruz, e levou o Agamben para dar uma volta na favela, conhecer o projeto do padre Wilson e tal, conhecer as pessoas. E daí no topo do morro alguém fez essa pergunta para ele: o campo de concentração é aqui na favela ou lá embaixo? Ele falou: não, lá embaixo, na cidade. A cidade é o campo de concentração e não a favela. Só uma outra coisa em relação ao que o Becker falou da necessidade de pensar a biopolítica envolvendo o não humano. Não sei se você conhece a Elizabeth Povinelli, uma antropóloga, que ela fala, digamos, do quinto poder nessa tua lista de tecnologias, que seria o shell poder, que seria o poder, ou uma tecnologia do poder não sobre a vida, mas sobre a fronteira entre vida e morte. O que acaba, por extensão, abarcando o humano e não humano. Então ela lista 3 figuras desse poder. A primeira é o vírus, que é o poder que desfaz a fronteira entre morto e vivo. A segunda é o do animista, o sujeito que quer dar vida ao morto. E a terceira, no momento de Montaigne, eu esqueci, mas eu acho que é o contrário do animista, é aquilo que quer matar o vivo, alguma coisa assim, para torná-lo recurso. Mas é bem interessante, sim. Eu sou muito ruim para falar de campo de concentração, porque eu não sou leitor de Agamben e resolvi conhecer o campo de concentração através do Primo Levi. E a partir dos relatos dele eu fiquei com o pé bem atrás de fazer qualquer tipo de comparação nesse sentido. Sem desqualificar quem faça, mas eu prefiro pensar em singularidades assim, de uma maneira mais forte. Agora, sobre a questão da casa, é engraçado não é trágico. Dentro do texto da Lei de Sociedade de Controle, ele põe essa questão. Por exemplo, a relação empresa-fábrica. A empresa é, digamos assim, uma